Fique agora com as emoções do próximo resumo de Quando Me Apaixono. Renata fala para Jerônimo que quer justiça. Ele a comunica que não está influenciando na investigação. Renata fala para Jerônimo que um grafologista pode avaliar a carta. Ele comenta com a esposa que Rafael não era um covarde. Renata fala para Jerônimo que Roberta rasgou a suposta carta do sonhador. Ela esfrega na cara do marido que já conseguiu provar a sua inocência. Jerônimo xinga a si mesmo. Ele fala para Renata que queria voltar no tempo para corrigir os seus erros. Jerônimo se humilha para a esposa. Diego liga para Selena. Ele pede para ela ligar a televisão. Selena descobre que Roberta foi presa. Diego conta para a jovem que Augusto também está detido. Selena não sabe se deve acreditar na inocência da amiga. Soto conta para Gonçalo e Matias que a fiança foi estipulada. O advogado decide buscar Roberta. Gonçalo crê que o problema foi resolvido. Matias informa ao pai que vai pedir o divórcio. Gustavo revela para Josefina que já está na capital. Ele cobra uma fortuna dela. Gustavo insinua para Josefina que dará as provas para o delegado caso ela não chegue antes no local indicado. A víbora fala para o político que não tem dinheiro. Gustavo informa a Josefina que é o dono do destino dela. Ela teme ser descoberta. Renata fala para Jerônimo que as suas feridas não estão cicatrizadas. Ela sugere que ele foque na investigação. Renata decide visitar Augusto. Ela fala para Jerônimo que tentará arrancar uma confissão do vilão. Renata informa ao marido que Rafael merece justiça. Ele tenta acompanhá-la. Ela impede. Renata comunica a Jerônimo que eles não são um casal. Ele percebe que a esposa está cada vez mais distante. Renata caminha pela fazenda e ignora Carlos. O galego entra no escritório. Carlos questiona Jerônimo. O vingativo conta para o amigo que Roberta confessou ser a bonita, mas negou ter matado Rafael. Jerônimo informa a Carlos que não confia na invejosa. Ele pede para o galego enviar a letra de Roberta para um grafologista. A invejosa sai da cela. Roberta estranha a ausência de Josefina. Gonçalo informa a filha que a víbora está debilitada. Matias acusa Roberta de ter mentido. A invejosa inventa que seguiu as ordens de Rafael. Gonçalo insinua que Roberta usou gente inocente. Ela nega. Roberta se desculpa com os familiares. Ela admite que é uma idiota. Roberta exige que os familiares a perdoem. Gonçalo leva a filha para casa. Matias revira os olhos. Álvaro é condenado. Ele perde o registro médico. Álvaro exige que Karina o ajude. Renata chega na delegacia. Álvaro a encara. Severino consola Karina. Jerônimo vai ao túmulo de Rafael. Ele relata que quem matou o sonhador é um covarde. Jerônimo fala para Rafael que maltratou Renata, pois desconfiou da pessoa errada. O vingativo crê que o irmão foi cegado por Roberta. A invejosa chega na mansão. Josefina celebra. Gonçalo ordena que Roberta descanse. Matias chama o pai para ir à empresa. Josefina nota a frieza dos ricaços. Roberta culpa a mãe pela situação. Ela insinua que Josefina é a autora da carta que Rafael recebeu. Renata visita Augusto. Ele se anima com a presença dela. Renata fala para Augusto que eles seguirão sendo amigos. Roberta exige uma explicação de Josefina. A víbora reitera que Rafael não prestava. Roberta supõe que Josefina sempre quis que ela se casasse com um ricaço. A víbora informa a filha que Rafael era um Zé Ninguém. Josefina relembra a Roberta que o sonhador escreveu uma carta. A invejosa fala para a mãe que Rafael não é o autor do bilhete. Josefina insinua que Roberta está delirando. A invejosa supõe que a mãe matou Rafael. Ela acusa Josefina. Renata pergunta como Augusto está. Ele admite para ela que se sente injustiçado. Augusto comunica para Renata que não tinha motivos para matar Rafael. Ele a informa que esteve na fazenda por coincidência. Renata pergunta se Augusto viu algo de diferente na propriedade. O vilão pede para a mocinha interceder por ele. Augusto fala para Renata que Jerônimo quer tirá-lo da jogada. Ele insinua para a mocinha que o vingativo está se aproveitando da situação. Augusto comunica para Renata que Jerônimo não sabe perder. Josefina se vitimiza diante de Roberta. A invejosa ressalta que a mãe sempre consegue o que quer. Josefina inventa para Roberta que não é uma criminosa. A víbora relembra o assassinato. Josefina assegura para Roberta que tem sentimentos. A invejosa informa a mãe que está desesperada. Josefina relembra a Roberta que sempre fez de tudo por ela.
A víbora relata que daria a vida para salvar a filha. Josefina emociona Roberta. Honório e Adriana seguem trabalhando. Constanza entra no escritório. A morena se solidariza com a situação. Honório agradece o apoio da esposa. Constanza não dá bola para o marido. Adriana persegue a madrasta. A baixinha conta para Constanza que Branca armou uma cilada para Honório. César deixa um recado na caixa postal da morena. Regina e Inês trabalham. A sócia do Centro da Esperança ressalta que a amiga inspira. Inês conta para Regina que quer criar uma fundação que ajude as crianças com leucemia. A viúva aprova a ideia. Inês revela para Regina que deixará de colaborar no centro. A viúva informa a amiga que pode seguir sozinha. Regina fala para Inês que elas seguirão sendo amigas. Constanza escuta o recado de César. Selena visita Roberta. A invejosa conta para a amiga que todos já sabem que ela é a bonita. Roberta conta para Selena que Rafael foi assassinado. A jovem estranha a situação. Roberta fala para Selena que alguém brincou com ela. A invejosa desconfia da amiga. Roberta relembra que Selena sabia de tudo sobre a fuga. A jovem diz à amiga que não sabe o endereço da fazenda. Roberta insinua que Selena é uma invejosa. A jovem relata que a amiga está mal da cabeça. Matilde e Renata levam Karina para a fazenda. A costureira diz para a mocinha que está arruinada. Renata pede para Karina não pensar nos problemas. A costureira se sente uma inútil. Karina fala para Renata que só costura para passar o tempo. A mocinha sugere que a costureira passe a trabalhar com o que sabe fazer. Renata dá dinheiro para Karina. A mocinha pede para a amiga fazer alguns lençóis para Constanza. Carla conta para Isidro que André dormiu. A idosa comenta com o ancião que vê o garoto como um neto. Carla insinua para Isidro que Regina está indo para o mau caminho. A idosa pede a ajuda do ancião. Isidro comunica para Carla que não pretende interferir na vida de Regina. A idosa teme que a filha esteja em uma relação às escondidas com Gonçalo. Isidro insinua para Carla que a justiça divina está chegando na vida de Regina. A idosa não entende o comentário. Honório estranha a ausência de Renata. Adriana revela que a mocinha viajou. Matias reage furioso. Honório supõe que Renata não sabe que Roberta está livre. O empresário pede para a filha mandar uma mensagem para a amiga. Matias segue enciumado. Ele reitera que não precisa de Jerônimo para nada. Adriana percebe que Matias segue gostando de Renata. Ele a comunica que a mocinha não pode reatar com Jerônimo. Roberta vai ao quarto de Josefina. Ela pede desculpa para a mãe. Josefina ressalta que Roberta a machucou. A invejosa informa a mãe que falou sem pensar. Josefina exige que Roberta não desconte a sua fúria nela. Elas choram. Roberta pede para Josefina entendê-la. A invejosa crê que está sofrendo um castigo por ter renegado o filho. Josefina apoia Roberta. A invejosa comenta com a mãe que está arrasada por ter perdido o filho. Josefina abraça Roberta. A víbora relembra que sofreu com a rejeição de Roberto. Roberta assegura para Josefina que Rafael a faria feliz. A invejosa relembra que o sonhador a tratava como uma rainha. César pergunta se Constanza teve algum problema. Ele insinua que ela está distraída. César estimula Constanza a desabafar. Ela confessa para ele que não quer magoá-lo. Constanza conta para César que Branca desfalcou a empresa. Ele supõe que a secretária é uma bandida. Constanza conta para César que Branca pode ter enganado Honório. Ela começa a acreditar na inocência do marido. Daniel liga para Branca. Ela o pergunta como vai a situação. Daniel conta para Branca que Renata voltou para a empresa. Ele comunica para ela que a casa está caindo. Branca exige que Daniel resolva os problemas. Ele teme ser descoberto. Daniel deseja desistir do plano. Branca não permite. Ela relata que Daniel está enrolado até o pescoço. Eles trocam ameaças. Branca ameaça colocar Daniel na cadeia. Renata conta para Jerônimo que Roberta já está em liberdade. Ele volta a desconfiar de Augusto. Renata fala para Jerônimo que confia no vilão. Eles não sabem quem matou Rafael. Renata fala para Jerônimo que a verdade virá à tona. A mocinha supõe que o marido quer prejudicar Augusto propositalmente. O vingativo desconversa. Jerônimo admite para Renata que não suportaria vê-la com Augusto. O vilão recebe a visita do advogado. O profissional relata que Augusto não tem direito a uma fiança. O advogado promete inocentar o vilão. Augusto exige o empenho do profissional. Jerônimo fala para Renata que foi cegado pela dor.
A mocinha relembra que o marido não a escutou. Jerônimo confessa para Renata que não perdoa a si mesmo. Ele reitera que está arrependido. Renata testa o amor de Jerônimo. Ele fala para ela que perdeu tudo. Jerônimo relembra a Renata que eles juraram amor eterno. Ele não sabe como viver sem a esposa. Jerônimo insinua para Renata que quer morrer. Ele acaricia a esposa. Jerônimo comunica para Renata que quer parar o tempo. Ele a informa que deseja amá-la pela última vez. Jerônimo beija Renata. Ela o corresponde. O advogado ressalta que Augusto não tem testemunhas. O vilão pede para o profissional tirar as digitais da arma. O advogado ordena que Augusto tenha paciência. O vilão exige que o profissional suborne os poderosos. Augusto se recusa a passar mais uma noite preso. Renata contém Jerônimo. Eles sobem na árvore. Renata volta a ceder às investidas de Jerônimo. Eles namoram no tronco. Os pombinhos unem as mãos. Honório fala para Gonçalo que eles estão perdendo contratos. O ricaço informa ao cunhado que vai procurar o médico de Josefina. Gonçalo revela para Honório que decidiu sair da mansão. O ricaço informa ao cunhado que não está disposto a desistir de Regina. Gonçalo revela para Honório que já se uniu à viúva. Ele diz ao cunhado que Regina não merece ser a outra. Honório entende Gonçalo. Branca surge disfarçada. Renata percebe que está cometendo uma loucura. Ela fala para Jerônimo que se deixou levar. Renata comunica ao marido que ainda continua chateada. Ele insiste para ter uma segunda oportunidade. Jerônimo pede para Renata ficar ao seu lado. Ela fala para ele que precisa voltar para a capital, pois a empresa está com problemas. Jerônimo sugere a Renata que eles salvem o casamento. Ele comenta com ela que o momento foi maravilhoso. Renata admite para Jerônimo que gostou da recaída. Ela confessa para ele que perdeu a confiança nele. Jerônimo a informa que para tudo tem solução. Ele promete a Renata que vai mudar. Jerônimo ressalta que a esposa o devolveu a alma ao corpo. Renata revela para Jerônimo que quer fazer um desenho na árvore. Ela comenta com ele que eles devem registrar o amor deles. Jerônimo concorda. Renata e o marido vão à árvore do amor. Ela descobre que ele já tinha feito o desenho. Renata vai para os braços de Jerônimo novamente. Honório recebe a visita do colega. O profissional confirma que há um traidor na empresa. Daniel se aproxima. Adriana ressalta que todos são de confiança. Matias decide preparar uma armadilha para o informante. Daniel se apavora. Matias inventa para o interesseiro que vai explicar o plano para ele. Jerônimo fala para Renata que eles podem ter uma lua de mel. A mocinha informa ao marido que não viajou pela reconciliação. Jerônimo sugere que Renata escute o coração. Eles trocam juras de amor. Jerônimo convence Renata a ir a um local especial. Gonçalo vai ao consultório. Ele descobre que Sintra está de férias. Gonçalo estranha, pois supostamente Josefina falou com o médico. A secretária informa ao ricaço que o doutor Barreiros é o substituto de Sintra. Gonçalo decide falar com o médico.